Nós estamos no 11º domingo do tempo comum. E o Senhor nos faz um convite a olharmos para este mundo com esperança e confiança. Deus nos conduz à felicidade plena. Meus irmãos, já disse algumas vezes e repito para os que estão aqui, para os que estão em casa: acorda enquanto há tempo. Felicidade sem Deus tem data de validade. Felicidade sem fé tem início, meio e fim. E o final não é nada bom. É preciso encontrar o sentido da nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caminho, verdade e vida. Nós cantamos tão bonito hoje o Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Vamos repetir isso? Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecer. Como é bom agradecer. Repita. Como é bom agradecer. Você é uma pessoa agradecida? Na sua boca tem um muito obrigado, o Deus lhe pague, gratidão. Como é bom agradecer, como é ruim reclamar. Como é ruim reclamar. A pessoa que agradece, ela alegra o coração de Deus. A pessoa que reclama, além dela não alegrar o coração de Deus, ela atrai coisas ruins para a sua vida. Se você quiser uma receita, e eu lhes dou aqui a receita pronta, para atrair coisas ruins para a sua vida, para atrair verdadeiras desgraças na sua história, seja uma pessoa que reclama. Fica olhando a pessoa que reclama lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, como que a vida dela é mais difícil. Como que as coisas para ela são mais agarradas, como que a coisa não anda para ela. Só que ela reclama, ela atrai a coisa ruim e ela reclama dizendo: não falei que não ia dar certo? Não falei que para mim é mais difícil? Não falei que a minha vida é mais complicada? E ela não vê que é a reclamação. Como é bom agradecer, como é ruim reclamar. Como é bom agradecer o Senhor, como é ruim reclamar da própria vida. Jesus, ele como um sábio, como um rabino, ele gosta muito de enigma. Não sei se você, no seu tempo de escola, tinha isso. Quando eu estudei na escola estadual de Itaúna, da minha 5ª série até o 3º contabilidade. Na época era científico, 2º grau, né? E tinha uma revistinha, eu não me lembro o nome da revista, mas toda a última página era o enigma da esfinge. Aí eu tinha uma professora que ela sempre colecionava esse enigma e de vez em quando ela punha no quadro de aviso. A meninada ficava doida, né? A gente ia, lia o enigma e ficava tentando resolver. Ela colocava numa semana e ela dava o resultado na outra semana. Às vezes acertávamos, às vezes passávamos longe. Mas o que é o enigma? É um ensinamento oculto. Ele não é revelado. Você conta sem contar. Você fala sem falar. Você ensina sem ensinar. Jesus, ele pregava por parábolas. No Evangelho de Marcos, Marcos insiste muito que Jesus não falava abertamente. Ele ficava jogando enigmas. Na Bíblia, a palavra enigma é equivalente a parábola, que pobremente traduzido por história. Não era uma história, era mais do que isso, era uma parábola. E qual é a intenção da parábola? Fazer pensar.
Se Jesus falasse as coisas abertamente, as pessoas podiam receber aquilo com superficialidade. Não, Jesus fazia o que o Império Romano, o que o judaísmo não gostava, levar as pessoas a pensarem. Às vezes, o discurso de Cristo é aberto, às vezes é enigmático. Para o Evangelho de Marcos, sempre enigmático. Ele vai contar o sentido só para os 12. É assim que termina o Evangelho. Jesus só falava por meio de parábolas, mistério, enigma. Mas quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo. E no Evangelho de hoje, Jesus conta 2 parábolas. A primeira é de simples assimilação, como a segunda. Jesus vai dizer que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Ponto final. A única coisa que cabe ao ser humano é espalhar a semente. O que é espalhar a semente? É falar de Jesus, é convidar as pessoas para a igreja, é dar o testemunho cristão, é viver uma vida de santidade, é buscar a virtude, é espalhar semente. Aqui não se fala sobre o cuidado com o terreno, tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos, tirar pedras, colocar adubo, virar a terra. Não se fala nada disso. Não se fala sobre as intempéries do tempo, granizo, chuva, vento, seca, alagamento. Não se fala nada disso. A única coisa que Jesus fala, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Jesus é o primeiro a semear. Ele semeia pela palavra. Ele vai dormir. Quem vai dormir? Quem espalhou a semente. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, a semente vai crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. É o mistério de Deus. O que Jesus está ensinando para nós? Que por mais que o mundo pareça estar perdido, por mais que você veja as coisas cada dia piores, nós como cristãos, como católicos, como seguidores de Jesus, podemos dizer assim: nós não estamos vendo, mas a semente está germinando, o reino de Deus está crescendo. Só que Deus, ele tem uma qualidade que o mundo não gosta mais. Deus, ele é muito silencioso, ele é misterioso, ele é oculto. E nós vivemos uma época de muito barulho, Ontem mesmo, estava à tarde fazendo visita a uma senhora enferma, ali perto da praça do Santuário, Santo Antônio. A hora que eu saía da casa dela, passou uma moto, mas no grau. Aí o neto dela falou, eu falei: nossa, mas que altura! Ele falou: você sabe o que é isso? Eles tiram o abafador, eles compram a moto e eles tiram para fazer ainda mais barulho. Ou seja, quanto mais barulho, mais legal. O negócio tem aqui escrachar. É um mundo que nós estamos. Quantas vezes você ouve, isso eu não entendo, né? Eu posso ser bobo, e eu sou, mas eu não entendo certas coisas não. Pessoal aqui de Divinópolis, estou falando que eu moro aqui, eu vejo de vez em quando o pessoal no centro, como as caminhonetes grandes, deve ser para chamar atenção para caminhonete, né? Ou um carro melhor, um som estridente, mas alto, mas quase que balança a janela da sua casa. E você nota, meu filho, o pessoal que faz isso, eles não querem escutar música alta. Porque quem quer escutar música alta, coloque o foninho e põe no talo. Se a pessoa ficar surda, é problema dela. Não. Ela não quer escutar, ela quer que você escute, ou que você veja que ela está escutando, ou que você olhe que ela está passando.
Mundo barulhento, moto, som. Não sei na sua família como é, mas na família de muita gente só funciona no grito, no berro. É o pai gritando de um lado, é a mãe gritando do outro, é os filhos gritando do outro. Então a gente acostuma com o mundo muito barulhento, tudo é muito barulhento, tudo é muito alto. E Deus, Ele vai no silêncio. Ele vai no silêncio. Tem uma história que um abade levou um monge para uma floresta e falou com ele assim: o que você está ouvindo? Ele falou assim: estou ouvindo um passarinho cantando, estou ouvindo um lobo uivando. Não, isso aí todo mundo ouve, mas preste mais atenção. Estou ouvindo a brisa nas folhas, o vento na grama. Não, eu quero mais. Estou ouvindo ao longe uma cachoeira e o som de águas. Mais. Depois de muito tempo em silêncio, ele disse: estou ouvindo a floresta que cresce em silêncio. Aí o monge disse: agora você está preparado, você está ouvindo o que somente aqueles que calam por dentro escutam. E o pior barulho, meus irmãos, e vocês hão de convir com o padre, o pior barulho não é o que entra pelo ouvido, é o que está dentro de nós. É o barulho dentro de nós, é a inquietude dentro de nós, é a tempestade dentro de nós, é a tristeza, o pensamento que não para, mente acelerada, ansiedade, preocupação, medo. Então a gente não vê as coisas de Deus assim. Deus, Jesus está falando, o reino de Deus é como a semente, ela vai germinando. Você olha para a terra, você não está vendo nada, mas lá embaixo tem vida, tem raiz, está germinando, está crescendo. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Olhe como que a parábola de Jesus é inteligentíssima. O que cabe ao homem? Semear e colher. O que cabe ao homem? O início e o fim. Todo o meio cabe a Deus. Todo o processo cabe a Deus. A nós a esperança orante. É por isso que na parábola de Jesus, ele não diz, ele acorda e vai dormir, é dia e noite. Não, ele faz o contrário, ele dorme e acorda. Não é acorda e dorme, ele dorme e acorda. Não é dia e noite, é noite e dia. Por quê? Eram os dois momentos de oração no templo. Porque à noite, às 18 horas, já era o outro dia. Para o judeu, o dia não começa à meia-noite, começa às 18 horas. Mas já é o outro dia sem luz, porque ele vai ficar 12 horas no escuro, das 18 horas às 6 da manhã. Aí começa o novo dia que já começou às 18. Por isso, noite e dia. Por isso, dorme e acorda. São os dois momentos de oração crucial na vida do judeu. Hora que o dia está indo e hora que o dia está chegando. E a oração é sobre o quê? Agradecer. Como é bom agradecermos ao Senhor. Hora que o dia está indo embora, ele agradece o dia que viveu. Quando o sol está nascendo, ele agradece o dia que vai viver. Então este é o ciclo. E para aquele que ora, para aquele que agradece e para aquele que acredita, você não sabe, mas Deus está germinando coisas novas na sua vida. Quando eu era estudante de teologia em BH, algumas vezes nós fomos ao Palácio das Artes, ver lá alguns espetáculos, tudo muito bonito, né? O que eu mais gostei foi a ópera Aida, do Egito, né? É longa, lindíssima.
E tem cavalo, tem aquelas colunas enormes do Egito, tinha Anubis, aquela coisa toda. O que a gente não sabia, e hoje eu sei porque eu assisti, de vez em quando vinha um tenor, uma soprano cantar, então eles iam cantando, eles chegavam na frente do palco, nos encantava com a sua voz, aí a cortina fechava, e ele cantava, aí passava soldados, né, e pessoas com balaio, você ficava encantado com aquilo. Quando ela estava no fim do canto, a cortina voltava a se abrir. Só que quando a cortina abria, tinha um mistério revelado. Qual é o mistério? O cenário tinha mudado. A gente não vê que a cortina de veludo fecha. Por que a cortina fecha? Porque o pessoal está mudando o cenário. Era o palácio de Faraó, aí aparece uma praça, aí aparecem as pirâmides, etc. Eu tomei isso para a minha vida. Meus irmãos, quando na nossa vida uma cortina se fecha, não é para você ficar triste, nem em depressão e nem ficar preocupado. Tenha certeza, Deus está mudando o cenário. E quando a cortina se abrir, tudo estará melhor do que antes. Até lá, dorme, acorda, noite e dia, oração. Você não está vendo, mas escute o que o padre está falando. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Deus está fazendo na vida de todos nós. Noite, dia, dorme, acorda. Quando você assustar, tem flor, tem fruto e tem colheita. Jesus está ensinando como que o reino de Deus, ele acontece. Não é porque nós não estamos vendo que Deus não está trabalhando. Não é porque nós não conseguimos pegar no reino que Deus não está realizando. A segunda parábola, a gente só entende indo à primeira leitura. Então eu vou à parábola e vou à primeira leitura. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34. A segunda parábola é: com que poderemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. É a menor semente, né? Menor semente. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O final é feliz. Como a primeira parábola, o final é feliz. Para nós hoje, rapidamente, qual seria a interpretação desta parábola, sem olhar o texto originário, que é a primeira leitura? A interpretação seria: Deus pega coisas mínimas para realizar o seu plano. Deus precisa da nossa fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, para que daí ela cresça. O sentido está certo. E a interpretação não está errada. Mas para você entender o impacto desta parábola há 2000 anos atrás, você precisa entender a cabeça do judeu de 2000 anos atrás. Porque quando você vai ao livro do profeta Ezequiel, que é o profeta da esperança, ele fala de um império, de um reino de Deus, de algo que vai acontecer, não como um grão de mostarda. Na cabeça do povo da antiga aliança, o reino de Deus seria grande e maior que o reino da terra. Por isso, na primeira leitura, ele não fala de grão de mostarda. Ele fala de quê? De cedro. Toda vez que o Antigo Testamento fala de cedro, ele está falando de grandeza, de poder, é o símbolo do império. Tanto que nós ouvimos no Evangelho: o justo crescerá como a palmeira,
Palmeira cresce para cima. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano, grandioso. A casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Imagina você, um judeu do primeiro século, esperando a realização do reino de Deus. Você quer um reino de Deus grandioso como cedro. Naquela época, quando alguém queria abençoar alguém, um sacerdote, por exemplo, lá do templo de Jerusalém, o sacerdote abençoava as pessoas. Além da bênção de Araão, ele dizia que você cresça como um cedro. Você levava um bebezinho, o sacerdote abençoava. Que neném bonitinho, que ele cresça como um cedro. Eu estou abrindo aqui um negócio, que esse negócio cresça como todo mundo gostava. Cedro. Alto, grande. Eu fiz uma pesquisa, porque eu não sabia de cor, né? Mas eu li aqui, que o cedro, ele chega entre 30 e 40 metros de altura. Imagina o tamanho de uma árvore de 40 metros de altura. Cresça como... Aí vem Jesus. O reino de Deus eu sei, como cedro. Não. É como um grão de mostarda. É como uma sementinha plantada. Falta de graça. A gente sempre achou que era um cedro. Jesus vai mostrar que coisas grandes, que são grandes, é uma evidência. Mas coisas insignificantes, que se tornam grandes, é graça. Se você pega uma pessoa muito inteligente, e ela fala 4, 6 línguas, tem PhD, dá aula em grandes universidades, você não se assusta, porque ele é muito inteligente. E aquele que é muito inteligente, muito fará pela sua inteligência. Agora, se você pega um Pedro da vida, um Tiago, um Mateus, pescadores, sem cultura, Mateus, um larápiozinho dos impostos, e você vê Jesus trabalhando naqueles homens, e os 12 de ontem, hoje a nossa fé é mais de 1 bilhão de católicos. Você nota que Deus, ele não pegou o grande para fazer coisa grande, ele pegou o grão de mostarda para fazer coisas grandes. Aí o milagre ainda maior. Tem uma historinha, lembrei agora, essa nem estava programada não, mas é boa. Conta-se que um ateu chegou perto de um padre, para acabar a fé do padre, sabe? Falou: padre, vem aqui. O padre: pois não, eu não creio em nada, mas eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que Moisés abriu o mar vermelho e atravessou a pé enxuto aquele povo todo? O padre: é verdade. Pois é, padre, eu estudei e eu estive lá. O senhor sabia que há uma época do ano em que o mar ele recua um pouco e há um caminho no meio do mar que a água não passa de 60 centímetros? O padre: não me fale isso. Então o senhor vê que o milagre da Bíblia não é o padre. Meu Deus, o meu Deus é mais poderoso que eu pensava. O ateu: ai padre, como assim? Meu filho, porque na Bíblia fala que são 2 paredões de água. Para destruir um exército egípcio com 2 paredões de água é fácil. Agora, para afundar o faraó e o exército com 60 centímetros de água, Deus é mais poderoso que eu pensava. Então veja, para a pessoa que crê, ela enxerga o milagre até para aquele que não crê. Então Deus trabalha no pouco, no pequeno, e os milagres são grandiosos. Aqui, meus irmãos, nós temos a mostarda, ela chega a 1,5 metro. Um pé bem grande de mostarda chega a 3 metros. E olhe lá, 3 é muito. O cedro chega a 40 de altura. Jesus não compara o reino de Deus com o cedro, mas com
mostarda. E nós temos no capítulo 31, anote aí, Ezequiel 31, 1 a 9, depois você leia, falando a respeito do cedro, que até no jardim do Éden, no paraíso, as outras árvores tiveram inveja do cedro. Aqui nós precisamos ir a Santo Agostinho. Ele vai dizer que se o reino de Deus é a semente de mostarda, quem seria o cedro? Seria o próprio Cristo. Ele que é grande e se fez pequeno. Ele que é Deus, cedro, mas se fez um de nós, um grãozinho de mostarda. Eu fico vendo, gente, a gente não pode falar demais não, a gente cria inimizade, né? Eu fico vendo um pessoal com o nariz em pé e falando assim, essa frase eu acho muito, muito feia. Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Tinha até um cara assim, prepotente, né? Chegou no guichê de uma companhia aérea, fez falta de educação com a moça, e a moça foi treinada para isso, ela ficou só olhando para ele. Ele foi e falou com ela assim, você sabe quem eu sou? Ela falou assim, como é? Você sabe quem eu sou? Um minutinho só. Ela foi e ligou o microfone do aeroporto. Senhores passageiros, eu estou aqui no guichê 4 da Companhia Azul Interlines. Está na minha frente um senhor que não sabe quem ele é. Se houver nesse aeroporto alguém que eu conheça, favor, como... Você está brincando comigo? Não, o senhor perguntou quem eu vou? Eu não tenho a mínima ideia. Se o senhor não sabe, eu que vou saber. Gente, tirou na elegância, né? Então Jesus, ele sabia quem ele era. E as pessoas precisam entender quem elas são. Há um vídeo muito bom na internet para você passar para quem se acha. Vá na internet e pesquise assim, o tamanho da Terra no sistema solar e no universo. Aí aparece uma casa, aparece do alto a cidade, o estado, o mundo, o sol, aí vai aparecendo assim, ó, meu filho, não somos nós que somos um grão de mostarda, o planeta Terra é um grão de mostarda, dependendo do tamanho do universo, e a pessoa se acha, ela se acha muito importante, ela se acha o centro do universo. Jesus, que era o grande cedro, ele se fez pequeno e se fez um igual a nós. Nós vimos na nossa Eucarística, igual a nós em tudo, menos no pecado. Em Ezequiel 31, 1 a 9, eu faço questão de ler porque é um poema, é maravilhoso, não está no folheto, mas preste atenção. Ezequiel 31, 1 a 9. E sucedeu no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza? Olha que bonito. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, grande, de ramos formosos, sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águias o fizeram crescer e habitaram nela. As águas o irrigaram. O abismo, olha aqui, o abismo o exaltou. O abismo tinha inveja do cedro. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele envia os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Entendeu onde Jesus tirou? Foi daqui.
ele vai dizer que a semente de mostarda, quando cresce, ela vai acolher também as aves. Então não interessa se é cedro ou se é mostarda, a finalidade é cumprida, que é acolher as aves, que somos nós, né? Fariam ali os seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos. Todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Olha o tamanho dessa árvore, hein? Assim era formoso a sua grandeza, na extensão de ramos, porque a sua raiz estava junto às águas. Lembram do Salmo número 1? De Davi? Davi conhecia esse texto. Feliz o homem que teme o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas correntes. Ela não murcha, dá fruto no tempo devido. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As vaias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele em formosura. Formoso fiz com a multidão dos ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha que coisa, hein? Todos olhavam para o cedro e tinham inveja dele. Jesus, que era o cedro, se fez pequeno. E nós que somos pequenos, nos achamos um cedro, né? Nós que somos a sementinha de mostarda, nos achamos um cedro. O reino de Deus não se parece com aquilo que nós esperamos. Quando você fala de rei, olhe como são os reinos da terra. Eu estava vendo ontem no Instagram, eu não sei assim acompanhar o que é, mas alguma coisa aconteceu na família real britânica, que ontem eles viraram notícia de novo. Aí estava lá na sacada, o rei, etc. Aí você vê assim, uma suntuosidade extrema, muitos cavalos, muitos soldados, muito veludo, muita pompa. Esses são os reinos. Quando Jesus fala para Pilatos, eu sou o rei, Pilatos, sabe aquela olhada? A gente não deve dar essa olhada, e recebê-la é pior. Não devemos olhar assim, mas se alguém nos olha assim é pior. Você já ouviu a pessoa quando você fala alguma coisa e a pessoa olha para você assim, ó? Como que chama esse olhar? Ele me olhou? De alto a baixo, né? Igual alguém me contou que entrou numa loja muito elegante, num shopping muito elegante, na capital mineira, e a pessoa tem, mas ela não é muito elegante. Então quando ela entrou, ela começou a olhar as coisas assim, aí veio a moça que trabalha na loja, toda maquiada, né, de salto alto, tudo arrumadinho, né? Ela chegou e falou assim, boa tarde, senhora, errou a loja? Ela falou assim, não, eu estou vendo, talvez eu compre algo. Ela falou que a atendente fez para ela assim, ó. Você olhou de cima a baixo, falou, quem é você para comprar? Ela falou que não comprou de pirraça. Ela me olhou de alto a baixo, eu não comprei. É como se você olhasse para Deus e perguntasse assim, como que Deus me olha? Como que o mundo nos olha? Como que Pilatos olhou para Jesus quando disse, eu sou rei? É assim que Pilatos fez, ó. Estou vendo o seu reinado. Estou vendo o seu reinado. É porque o mundo nos olha de alto a baixo. Deus que está no alto, Ele nos olha de baixo para o alto, que nós estamos embaixo, mas nós não somos de baixo. Esse é o segredo. Nós estamos passando por uma experiência aqui embaixo, mas o meu local não é aqui embaixo. Eu não nasci para ficar aqui embaixo a vida toda. Tanto que a gente nasce, tem a vida e um dia nós vamos para o alto,
corações ao alto, buscai as coisas do alto. Aí sim nós seremos altos como os cedros do Líbano, pela santidade de vida. Que para alcançar as coisas altas, eu preciso ter altura e estatura de Cristo. O reino de Deus não se parece com os reinos da terra. Ele é um mistério. Só que ele tem um poder que o mundo também não conhece. Qual é o poder? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz altos, que nos faz cedros, que nos faz buscar as coisas do alto. Olha como que com Deus, meus irmãos, a coisa é diferente. Você de casa, está me acompanhando? Está acompanhando o raciocínio? Com Deus funciona assim: eu sou fraco. Aí Deus vai dizer: então você é forte. Não, eu não preciso de Cristo não. Eu sou forte. Aí Deus diz: nunca esteve tão fraco. É o contrário. É por isso que na segunda leitura está escrito assim: perdão, é na primeira leitura. Deus nos compara a árvores. Aí no versículo 24 ele diz: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Não importa qual é a árvore que você é, eu sou o Senhor. Eu abaixo a árvore alta e eu elevo a árvore baixa. Eu faço secar a verde e eu faço brotar a seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos, você pode rezar ao Senhor assim: oh meu Deus, eu estou me sentindo uma árvore tão baixinha, eu não estou tendo alegria, eu não estou tendo satisfação, a minha fé é tão pequena, eu não consigo. Deus olha para você, Ele te faz crescer, porque quem te faz crescer não é a sua força, é o mistério, é a graça. Eu tenho sido uma árvore seca. A depressão seca a pessoa, o luto seca a pessoa, a ansiedade, o pânico seca a pessoa. Senhor, eu estou me vendo hoje uma pessoa seca. Ela é capaz de fazer brotar a vida. Agora cuidado quando você se acha muito alto ou muito verde, porque ele abaixa o alto e seca o verde. Ou seja, nós estamos nas mãos de Deus. Devemos confiar na sua providência. É como se o anjo, parafraseando Ezequiel, falasse com Maria. Quem faz a comparação não sou eu, o cardeal Cantalamessa. Como se o anjo falasse com Maria assim: Maria, tu és uma árvore frondosa, por isso bendito o fruto do vosso ventre. Então ela é uma árvore, é a nova árvore, que teve a primeira árvore do pecado, que é do jardim do Éden. Maria é a nova árvore. É como se Gabriel falasse com ela assim: e Deus manda lhe dizer, Maria, que a árvore alta ele abaixa, a árvore baixa ele eleva, a verde ele seca e a seca ele faz brotar. Maria não se compara a árvore alguma. O que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Parafraseando Ezequiel: eis aqui a árvore do Senhor. Ele que faz. Ele pode me fazer diminuir, Ele pode me fazer crescer, Ele pode me fazer secar, Ele pode me fazer florir. Eu não tenho vontade não, faça a tua vontade. Bonito isso. Isso eu nunca tinha comparado este texto com Maria. Tinha que ser Cantalamessa, né? Aí ele faz assim, ele fala um floreado sobre que quando nós colocamos na presença de Deus, se coloque como você é e Deus fará o que você precisa. Talvez Ele não fará o que você deseja, mas Ele fará o que você precisa, porque Deus é quem faz. Não somos nós que fazemos, Deus é quem faz. A igreja, se você olha para a igreja hoje, ela não se parece um cedro do Líbano.
ela se parece com a mostarda. Se fosse cedro, ela seria apenas nobre, mas aí nós não estaríamos nela, porque nós somos pecadores. Então o que significa uma igreja mostarda? Uma igreja que tem santos, mas que tem pecadores. Aí você precisa, para onde você vai olhar? Você olhará de cima a baixo? Ao olho, de cima a baixo, ou você olhará de baixo para cima? Eu vou te dar exemplos, rapidinho. Aquele que olha a igreja de cima a baixo, ele diz: eu não vou à igreja, está cheio de gente lá invejosa, cheio de fofoqueiro, gente que vive uma semana de qualquer jeito e vai à missa no domingo. Eu não vejo vantagem neste povo. O padre mesmo está no altar, não faz a metade do que ele prega. Eu vou rezar em casa mesmo. É que ele está olhando de cima para baixo. Mas quando você olha a igreja de baixo para cima, você começa a encontrar com São Tomás de Aquino, com São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, São João Paulo II. É a mesma igreja. Há um movimento de desce e há um movimento que sobe. Há um movimento de pecado, mas há um movimento de santidade. Para onde que eu tenho olhado? As catedrais medievais são uma pregação viva. Quem já foi à Europa, qualquer catedral medieval é uma pregação viva. Você vai numa igreja durante o dia, você chega por fora assim, elas são pesadas. Elas não são pintadas, não é? Naquela época não usava pintura como hoje. Elas são de pedra, ou de um cimento bem calcado, elas são escuras. Agora que elas estão reformando a Notre Dame, né? Mas era uma escura, pesada. A Duomo, lá de Milão, uma igreja pesada, né? Várias catedrais de Roma, escuras, pesadas. Você olha a igreja por fora, você fala: nossa, bem que Jesus falou, que pé de mostarda, hein? Misericórdia. Aí você entra na igreja, tudo claro, vitrais, as luzes dançam dentro das catedrais, pássaros ali habitam, tudo muito limpo, tudo muito bonito, tudo muito claro. Qual é a lição que nós tiramos das catedrais medievais? A beleza da igreja só vê quem a vê por dentro. Se você olha para a igreja por fora, ela é um pé de mostarda. Mas quando você faz parte da igreja, você vai dizer: mas esse pé de mostarda sempre foi um cedro do Líbano. Porque eu não posso olhar para um João Paulo II, para um Tomás de Aquino, e dizer que ali a graça de Deus não abundou e superabundou. É isso, meus irmãos, que nós somos chamados neste domingo, não somente a olharmos, mas a praticarmos com a nossa vida. Se você tem algo na sua vida, por menor que seja, Deus vai trabalhar nesse grãozinho de mostarda.